Muito boa tarde, você está acompanhando 60 Minutos. O meu convidado de agora no programa, a gente já conversou em outra oportunidade, só que a gente falou sobre valuation em geral, valuation de Petrobras, valuation de Banco do Brasil, a gente deu uma pincelada, mais ou menos chegou perto do que a gente vai tratar hoje, falando do Nubank, na época estava indo no trabalho de fazer o IPO, como é que se dá valor, como é que se sabe o preço, quanto vale o Nubank sem histórico, um negócio digital. E aí a gente pincelou um pouco de valuation de startups. E esse é o assunto de hoje. Eu trago de volta o Thiago Ramon, que é analista e agora também gestor de fundos, gestor da Titan Asset e especialista nessa área de valuation. Thiago, muito boa tarde. Tudo bom, Arthur? Boa tarde, pessoal. Tudo certo. O Thiago, que é o mesmo que você ouve de vez em quando no Money Talks também, falando sobre o mercado financeiro. Thiago, eu queria, primeiro, para a gente começar essa conversa, a gente chegar numa definição do que é uma startup. Por que eu te digo isso? Porque startup, se você traduzir direto do inglês, é algo que está começando. Start é começar, up é em cima. Então, seria uma empresa começadeira, uma empresa começando. Mas aí quando você procura informações como eu achei uma agora à tarde do Yahoo Finance, dizendo que a dona da TikTok é a startup mais valiosa do mundo, eu não consigo considerar o TikTok como uma startup. Eu não consigo considerar, por exemplo, a Shein, o Canva, que o pessoal das redes sociais usa muito. Para mim já são empresas estabelecidas. Quando é que uma empresa deixa de ser uma startup? É, a, a, essa é uma pergunta boa, porque realmente não é nada extremamente formalizado, assim, né? Que nem a gente definir small cap, o que é blue chip, meio que fica numa zona cinzenta, cada um tem meio que né, o seu ideal ali, mas o principal da startup ali, né, o que você já começa ali a comercializar, né, um produto. Então, ali você já tem uma startup. Não necessariamente essa startup pode estar dando lucro, ou pelo menos você já tem ali o início de uma comercialização de um produto. Essa pode ser uma das definições que a gente pode encaixar aí. É claro que essas startups aí já pularam um pouco mais do ideal da startup que a gente tem. Certo, até porque são empresas mais estabelecidas, né? Então, seguindo essa lógica, digamos que o Netflix talvez possa ser considerado uma startup, o Uber pode ser considerado uma startup por ser algo mais disruptivo, tipo um novo modelo de negócio dos últimos anos? É algo disruptivo, né? Mas não necessariamente já começa a ser uma startup ali, né? A gente pode imaginar uma startup, aquela que está, por exemplo, no processo de incubação, Uhum. enfim, já começou a colocar o seu produto ali, que iniciou no projeto ali de seed money, inicialmente está rodando, não necessariamente dá lucro, tá? A maioria não dá lucro, ainda está naquele processo que a gente chama de queima de caixa, né? O cash burn em inglês, né? Bem, o Uber ainda está nessa área aí, né? Mas você pode, como eu falei, tem essa zona cinzenta para você realmente definir o que é startup, o que é uma empresa já estabelecida no mercado, né? Uhum. Netflix e algumas dessas aí, por exemplo, já são empresas que já estão prontas, já fizeram o seu IPO, né? Aí já é meio difícil você chamar isso de startup, né? Principalmente quando você chegou ao nível de fazer o IPO. Então já está outro nível ali, né? Já tá no mercado, já está rodando. Né? Startup, geralmente, para você fazer um investimento em startup, é investimento por meio de um private equity ou algo desse estilo, né? Mas com certeza não está comercializado, né, em bolsa, por exemplo, as ações. Certo. Digamos que eu chegue para ti e diga, tem uma startup aqui, ou meu amigo tem uma startup, acho um negócio, uma ideia muito legal, porque normalmente as startups são apresentadas pelas ideias, né? Tem uma ideia muito legal, queria ver se tu quer entrar como investidor, eu queria que tu me ajudasse a dar um valor para eu saber o quanto que eu Uhum. devo investir, quanto que eu devo pegar de percentual para investir nessa empresa. Começa por onde? E começa de você definir ali qual é o seu produto, né? Tendo claro ali qual é o seu produto, você precisa definir ali como você vai colocar esse produto em diante, né? Então, se vai, enfim, qual que é o seu público, qual que são as suas vantagens, quem são os seus concorrentes, aonde você vai atacar, tudo isso vai fazer com que você, enfim, faça o seu planejamento financeiro.
Uma startup é uma gourmetização, né, da gente falar, mas é como se fosse abrir qualquer tipo de empresa, tá? Você precisa ter isso, você precisa ter um plano, né? Um plano de negócios. É a primeira questão, né? Então você ter isso bem definido, você saber ali quais são as suas fraquezas, quais são as suas ameaças, né? Quais são os seus pontos fortes, né? Qual é enfim, público que você quer atacar e fazer um plano para tal, né? No final das contas, com esse plano de negócio, envolve nesse plano de negócio um plano de marketing, um plano Uhum. operacional e também um plano financeiro, né? Um planejamento financeiro, né? Esse planejamento financeiro, ele é muito confundido com valuation, né? Nesse caso, ainda mais, por exemplo, das empresas de valuation que eu faço consultoria, né, principalmente para a questão de startup, às vezes o próprio valor em si, ele é muito, é a última das coisas que é do mais importante no processo de evaluation, né? No processo de valuation ali é o momento que o, enfim, empreendedor ele vai sentar, ele vai colocar metas, ele vai definir como que isso vai andar, né? Vou vender tantos, vou vender como isso, vou vender para quem isso, né? E ali isso vai evoluindo, e é claro, no final ali a gente vai entendendo que, dado essas expectativas que a gente tem para o futuro de receita, ou como a gente fala, de fluxo de caixa, né? Aham. Qual é em relação também aos meus gastos, em relação às minhas despesas, ao custo que eu tenho para a produção disso aí, a despesa que eu vou ter de venda para isso aí, de marketing, como que eu vou colocar esse produto no mercado, esse meu serviço no mercado, né? Tudo isso bem estipulado, obviamente tudo isso tem custos e tudo isso tem uma expectativa de receita. No final, a gente tem uma expectativa de fluxo de caixa, e é nessa expectativa, nessas projeções, que a gente vai chegar a um valor final para uma startup. Então, perceba que assim, é muito vender uma ideia no começo, né? A gente fala na parte de valuation, né, que a única certeza que a gente tem em qualquer valuation que a gente faz é que ela está errada, né? É a única certeza. Nunca se sabe se Então, para cima ou para baixo, né? nunca se sabe, mas a única certeza é que ela está errada, né? Então a gente precisa justamente, essas coisas vão evoluindo, né? E a parte, por exemplo, do empreendedor ali, do dono da startup, na hora de procurar um investidor anjo, ou procurar algum tipo de investidor, está muito de se vender aquele plano, né? Do quão factível é aquele plano ali que você colocou no papel, porque é papel, e o valor de qualquer empresa está no futuro, né? Obviamente, quanto mais incerto o futuro é, mais arriscado o futuro é. E quanto mais arriscado ali mais retorno o investidor que vai entrar ali vai exigir daquela startup. Então tem essas coisas que a gente faz o balanceamento ali para chegar a um valor, e realmente até mesmo para o próprio investidor decidir se vai ou não investir. Isso tudo que tu tá falando tem muito a ver com a análise micro, né, que é a chamada olhar a empresa em si, olhar aquele indivíduo. Mas o macro também interfere bastante, né? Então a gente viu 2018, 2019, 2020, empresas, desde Magazine Luiza, que já é estabelecida, nunca vai se chamar de startup hoje em dia, mas era muito carimbada como digital, operando a preço-lucro de 300 vezes, às vezes. Banco Inter também, a múltiplos gigantescos. Eu cheguei a ver o Banco Inter a preço-lucro de mais de 1000. De mais de 1000 vezes, seria 1000 anos pelo funcionamento dele para retornar o investimento. E hoje em dia, uma empresa com preço-lucro acima de 15 já é olhada de lado, né? Então, como é que tu vê isso? Tanto para conseguir tirar um pouco do otimismo demais e tirar um pouco do pessimismo demais na hora de analisar. Uhum. E isso aí tem que ser, obviamente, refletido ali na sua avaliação, né? Na sua famosa planilha de valuation aí que você vai ter no final, né? Isso lembra muito, por exemplo, a crise que a gente teve lá né, no início de 2000, né? A crise das .com, né? Por exemplo, o PL da Yahoo, tudo que tinha .com era o início da internet, não sabia Sim. muito o que ia acontecer, mas sabia que ia ser algo magnânimo, né? Agora, quão magnânimo seria e qual dessas empresas seriam, por exemplo, a gente não sabe. Então, tudo que tinha ponto .com no final era o PL absurdo, né? O PL da Yahoo,
né, chegou ali a mais de 1.700, se não me engano, 1.500. Então, assim, é algo absurdo mesmo, assim. É claro que essas coisas aí, assim como todo processo de bolha ou todo cisne negro que a gente fala, né, o fenômeno de cauda, ele parece extremamente previsível depois que acontece, né? No Sim. momento que a gente está surfando ali, de forma nenhuma parece previsível, né? Enfim, mas sim, a gente precisa olhar micro, a gente precisa olhar macro em qualquer tipo de valuation, né? Ainda mais que o valor de alguma coisa ele depende dos seus fluxos de caixa futuro, né? E também descontada uma taxa, né? Isso que a gente sempre fala, a gente vê ali os retornos, esses fluxos de caixa, a gente faz a expectativa desses fluxos de caixa e a gente desconta por uma taxa. E essa taxa é um risco que a gente tem naquilo ali. E esse risco ele tem que ter tudo envolvido. Ele tem que ter, enfim, aspectos macro, né, aspectos do seu mercado em si, da onde é que você está inserido, né? E isso geralmente se usa o mais famoso, por exemplo, que se usa para fazer essa taxa de desconto é o chamado CAPM, né, onde é que você tem que buscar um risco de mercado ali dado um prêmio pelo risco, né? Então, só nessa fórmula você já tem algumas coisas ali. O próprio prêmio pelo risco, ela envolve uma expectativa que você teria de uma carteira de mercado com a taxa de juros livre de risco. Ou seja, vamos colocar para o Brasil aqui, então significa que se aumentar a taxa Selic, aumentar a LTN, que é nosso tesouro pré, por exemplo, todas não só startups, mas qualquer coisa, qualquer tipo de empresa, qualquer renda variável acaba caindo de valor, né? Isso é invariável. Então, assim, essas coisas flutuam sim. Também está na parte de um bom análise de valuation, de uma análise de startup ou qualquer outra empresa, justamente você entender também o quão isso iria impactar no valor ali na tua análise, tá? Então, tudo isso, tanto macro quanto micro, é fundamental para você entender o valor no final das contas. Pelo que tu explicou agora, é uma relação que eu acho que eu nunca fiz no programa, mas me gritou agora na cabeça enquanto tu falava da bolha do Yahoo. E o Yahoo, inclusive, que perdeu a grande chance de ser vendido por uma cifra bilionária para o Google e depois acabou caindo e minguando e minguando. Ele está minúsculo hoje, frente ao que já foi o Yahoo. Mas eu não sei direito o que é, não sei direito para onde vai, mas eu tenho que entrar. Foi esse o raciocínio lá do fim dos anos 90. Tu não sente uma situação meio parecida com os criptoativos hoje em dia? Muita gente entrando, o Nubank esses dias, em poucos dias de criptoativos negociados na plataforma, ele já tem mais de 1 milhão de clientes com criptoativos. Será que esse 1 milhão de clientes do Nubank sabe como é que funciona? Aí, essa pergunta é capciosa, hein, Arthur? Essa é capciosa. Eu não sou especialista em criptomoedas, mas assim, uma das coisas que a gente tenta enxergar ali na parte de criptomoedas é principalmente o quão aquilo vai ser uma moeda ou uma moeda de troca no final, né? Então, qualquer tipo de notícia envolvendo a isso vai alterar o preço ou não vai alterar o preço. Claro que, assim, não só de criptomoeda, como qualquer outro ativo, as pessoas vão entrando ali por meio do famoso hype, né? O negócio está com hype, está todo mundo entrando, está todo mundo falando, vamos comprar. O que, que é isso? O que é criptomoeda? O que, que é NFT? Eu não sei, mas vamos lá. Isso dá dinheiro, né? Não é todo mundo que é especialista mesmo e entra na racionalidade. É normal, isso sempre vai existir, né? Para tudo quanto é ativo que a gente for colocar, tanto enfim, para ações, Uhum. né? Tanto quanto para criptomoedas ou qualquer outra coisa que acontecer no mercado, e esse processo vai acontecer. Qual o caso que tu já viu, não necessariamente que tu tenha participado, mas que tu já viu assim de um valuation, de uma negociação, seja de uma venture capital, de uma startup, que tu pensou, cara, não faz sentido, ou não fazia sentido o plano de negócio, ou não fazia sentido o quanto o investidor tinha pago? Qual que mais te chamou a atenção assim de tipo, o mundo tá maluco? Eu acho que é difícil uma que eu acho que faz sentido, tá, Arthur? É... a maioria sempre é meio maluca, assim, é sempre meio vendendo o sonho, né?
Mas, assim, é muito difícil você fazer uma previsão do futuro, ainda mais numa startup que geralmente é um produto, é um produto extremamente diferente do que se tem. Geralmente é isso que se faz, não é uma, sei lá, uma padaria ou algo que é mais comum, que você tem Uhum. fácil acesso, uma fácil análise de concorrência, né? Então, assim, é difícil, por exemplo, tem maneiras de você fazer algum cálculo que a gente usa, por exemplo, para ações maiores, né, já negociadas, que são cálculos de múltiplos, por exemplo, né, que o pessoal vai falar preço sobre lucro, enfim, valor sobre o EBITDA, tudo isso aí a gente faz um comparativo entre os concorrentes, né? Então você está comparando sala com sala, mas às vezes é uma sala com uma árvore no meio. E aí, como é que a gente vai fazer essa comparação da sala com uma árvore no meio com um cara que tem uma sala? Faz sentido esse PL aqui que eu estou falando? Mas são empresas diferentes, né? E geralmente a ideia de uma startup é realmente ser essa, né? Ser disruptiva. Né? Então é muito complicado de você fazer. Então, assim, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Tem erros que são meio crassos, assim, por exemplo, algumas pessoas, do que passou muito para mim, né? Em algumas Aham. rodadas de negócio, algumas pessoas compararem, por exemplo, ir atrás de investidores anjo, né? Buscando a comparação entre o que eles ganhariam aplicando aqui na startup, como aplicando, por exemplo, na poupança, né? São coisas, por exemplo, desses são bem escravos. Né? Mas, obviamente, tudo parece muito um valor absurdo, né, na planilha ali, na hora de você fazer. É uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque assim, algo que tem valor é algo que você consegue ganhar, você consegue ter um ganho acima do mercado, acima que os seus pares ali ganham. Né? Isso é trazer valor, né? Acima do seu retorno exigido. Né? Então, assim, isso já é por si só uma premissa muito pesada, né? Uma premissa muito pesada. Né? E claro, se tudo que você faz tem valor, pô, cara, você é um pote de ouro, né? Mas por que mais do que 90% das empresas que nascem vão falir com 2 anos? Né? Isso é história. Então, assim, se isso acontece, é porque a grande maioria das empresas que nascem não tem valor. Né? Não confunda não ter valor com não ter lucro. Tá? Não ter lucro. Isso são coisas Uhum. diferentes. Né? Você pode ter lucro, sim, mas você não tem o risco que você exige para aquela tua empreitada. Né? Então, assim, você investir 1 milhão e você ter 1 milhão e você teve lucro. Você teve um lucro de Uhum. R$ 1. Agora, valeu a pena, por exemplo, você correr todo esse risco para ganhar R$ 1 de lucro? Então, assim, análise não é lucro. Análise e essa análise da valuation de algo ter valor Sim. retorno exigido dado aquele risco. Né? Então, são essas coisas que a gente faz análise ali, né? Então a premissa ela é normalmente baseada em percentuais de retorno. Aí você vê o tamanho da empreitada. Pode ser o 10% de 1 milhão, 10% de 100 mil, mas continua sendo 10% a questão de risco-retorno. Exatamente, algo nesse sentido, né? Você está exigindo um retorno. É aquela história, né? A gente pode, por exemplo, qualquer investidor pode investir no ativo totalmente de juros, livre de risco, né? Livre de Aham. risco, a gente fala com proxy, né? Sei lá, a gente Sim. pode investir numa LFT, por exemplo, aqui, né? Não sei se é livre de risco, mas pelo menos é o menor risco que a gente tem aqui, né? É Se o investir risco é no, de quebrar o no Brasil, né? Que a gente fala de quebrar o Brasil, mas ninguém pensa realmente que o Brasil vai quebrar, né? Não hoje, E pelo menos. diferente de qualquer outra pessoa, você consegue, o Brasil ali, né, consegue imprimir moeda, né? Sim. Então, por mais que as consequências sobre isso sejam ruins, mas ele tem uma máquina de imprimir moeda ali, né? Mas, enfim, pode investir no Tesouro Americano, que seja, né? Sim. Então, enfim, se a gente está querendo buscar uma startup, em vez de buscar algo sem risco, a gente obviamente precisa exigir algum retorno desse valor que está sendo aplicado a mais, né? A mais, por exemplo, do que você investir talvez numa Vale, por exemplo, né? Sim. Precisa ser exige um retorno maior, porque é um risco maior. Então, a ideia também de uma valuation para startups
E de você entender principalmente qual que é o valor certo, é você entender e precificar esse risco, né? Esse risco. Porque tudo sempre parece um sonho, mas às vezes as pessoas esquecem, pode ser uma premissa básica, né? Mas esquecem que isso tem risco, né? Sim. E mais de 90% das empresas em 2 anos não sobrevivem. Então, por que você vai sobreviver? Né? Não é desanimando ninguém que está fazendo uma startup agora, mas claro que isso vem por meio de também você definir ali qual que é a tua melhor, enfim, o melhor risco a ser corrido. Né? Acho que Deixa eu puxar um valuation faz outro, isso. deixa eu puxar um outro termo que tu falou aí, lucro. E se TikTok é startup, se Canva é startup, Uber também é startup, e Airbnb também. E já ouvi alguns especialistas do mercado financeiro falando que a gente está na era das empresas sem lucro. O próprio Nubank que eu citei agora há pouco não tem lucro ainda. O único lucro que ele teve foi antes do IPO, por coincidência, obviamente, né? Mas estamos na época das empresas sem lucro e que tem esse raciocínio de que startup no começo queima a caixa mesmo. Mas até quando? Até quanto tempo segurando o prejuízo e reinvestindo para expansão e escalabilidade um investidor pode considerar aceitável? Até quanto tempo são dores do crescimento e a partir da onde que, peraí, já devia ter virado, já devia estar vendo algum resultado? Uhum. Eu acho que, assim, ó, excelente pergunta. É isso mesmo, não tem fórmula mágica para isso, não tem fórmula mágica. Eu acho que o que a gente precisa ali é entender quais são os planos da empresa e como ela vai fazer para isso virar, né? O que a gente fala aqui principalmente é que retorno ele é uma variável aleatória, né? O que significa isso? Ele vai assumir determinados retornos sobre determinadas possibilidades, né? Então você precisa entender quais são essas possibilidades ou probabilidades para esse determinado retorno acontecer, né? Isso também está né, no âmago ali da valuation, né, total. E isso, o investidor, ao entender esse case da empresa, ele precisa entender isso também, né? Quais são os projetos? O que eu estou esperando? Beleza, o valor de uma empresa não é o valor agora, não é o que ela está dando de lucro agora, que ela vai dar de lucro no futuro, que ela vai dar de fluxo de caixa no futuro, não é passado nem presente, é futuro, né? Beleza, mas como é que está se imaginando esse futuro acontecer? Né? Será que, por exemplo, a Nubank realmente no futuro vai ser maior do que o Itaú? Que foi assim como ela começou ali no seu IPO, né? Ou não, né? O que está envolvido ali? Quais são os planos? Então, assim, isso tem que estar muito claro para você entender que em que momento aquilo vai sair do negativo, vai para o positivo, e aí sim a gente tem ali um domínio de mercado, um produto diferente, meus concorrentes realmente não vão conseguir superar isso que eu tenho, né? Então, tudo isso envolve também você entender barreiras de entrada para aquilo ali, né? Porque se você for fazer um produto, por exemplo, que é extremamente fácil de você copiar e fácil de entrar, não sei se até que ponto aquilo ali consegue sustentar em larga escala, né? A gente está vendo, por exemplo, isso muito na Netflix agora, né? Netflix agora caindo, muito pelo que, enfim, quando ela iniciou era praticamente ela, foi totalmente disruptivo o que ela transformou ali no mercado, mas vieram alguns concorrentes, mais do que se esperava. Por exemplo, agora no último balanço da Netflix, teve uma perda, né, de assinantes, o que já era esperado, mas subiu porque teve uma perda menor do que é esperado. Então tem essas balanças que a gente coloca ali para a hora de fazer uma análise. Tiago, obrigado pelas explicações, obrigado por ter raciocinado isso com a gente, porque realmente é um negócio que as pessoas, quando vão olhar a primeira vez, não sabem por onde começar. Parece um novelo de lã que você não sabe por onde puxar, né? Então é legal bater um papo assim. Continua sendo bastante subjetivo, né? Porque é muito mais ideia do que número, como tu falou, não é uma padaria, que a padaria você vê o cálculo da farinha, da manteiga, do ovo, do padeiro e junta e põe mais 10, 15% de retorno e é isso que você quer. A gente está falando de escalabilidade, a gente está falando de não saber quantos clientes vai ter, de quanto vai precisar investir de CAC.
Então, o máximo que a gente conseguiu chegar de racionalidade foi isso. É, isso é exatamente, Arthur. Então, maravilha, muito obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer conversar sobre isso.